Então vamos lá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje é recap. Recap do dia espetacular que nós tivemos aí na última sexta-feira, pessoal. Foram mais de 30 pontos no dólar. Logicamente, eu vou explicar para vocês. Teve um trade de 28 pontos e teve uma outra oportunidade na parte da tarde aí que chegou a dar mais uma gordurinha, pouquinho mais, né? Sabe como que é, não? Um lucrinho a mais. Nunca a gente vai negar, né? O índice futuro a gente pode contabilizar aí mais ou pelo menos aí 4.000 pontos ao longo da semana. Eu vou trazer os detalhes, na verdade, especificando aqui sobre essa sexta-feira. Eu recebi muita mensagem, pessoal, e a galera impressionada, e uma das perguntas que eu via era como você sabia que o mercado ia parar ali? E eu sempre falo que não é algo que foi exclusivo da sexta-feira, acertar seja a máxima ou a mínima, tá? Mas é algo que constantemente nós estamos fazendo, tá bom? E tem toda uma metodologia para isso, né? Eu sempre, vídeo a vídeo, eu venho destacando isso aqui para vocês, né? A respeito do funil do método L2, que de fato ele tem um enfoque para você avaliar aquilo que me ajuda muito. Eu acho que ajuda seria a palavra errada, mas aquilo que contribui muito nessa estrutura operacional que faz com que constantemente a gente possa cravar a máxima, cravar a mínima do dia, né? Constantemente, tá? Mais um detalhe importante para você aqui, o meu objetivo não é, de modo algum, não é cravar a máxima do mercado e cravar a mínima do mercado, de modo algum. O meu objetivo sempre é operar bem. A questão é que o meu método, ele promove essa constância no acerto dos topos e fundos, tá? Ele promove isso, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de destacar é, existem duas formas para você trabalhar dentro desse mercado: objetivo e a outra maneira é meta. A meta, ela geralmente gera um ponto fixo. O objetivo, o que que ela vai trazer para você? Ela vai trazer uma perspectiva de constante crescimento. E essa é a forma que eu gosto mais de tratar o mercado. Eu não vou me alongar muito aqui, tá? Mas vamos lá. Eu quero contar para vocês como foi que nós fizemos apenas um trade no índice futuro, sem ficar se arrebentando naquele miolo, operando apenas preço e comentando antecipadamente, tá? Eu vou mostrar um recorte do vídeo aqui para vocês, que eu escrevo, inclusive. Eu ia mostrar do dólar do índice, mas foi a mesma base. Na verdade, o dólar foi muito mais embasado ainda, né? O dólar foi muito mais embasado ainda porque tinha mais regiões que ele poderia parar. Do índice, não. Do índice ela era aquele ponto. Na verdade, tinha duas opções de venda no índice. Eu vou destacar aqui para vocês também que foram coisas compartilhadas antecipadamente, tá? Então eu já trago esses detalhes aí. Antes da gente poder caminhar, eu aproveito para destacar aqui que se você quiser ter acesso aos demais vídeos de recap, para você que está assistindo esse vídeo aqui do YouTube, você vai ter todos os links aqui dessa semana dos recaps, tá bom, pessoal? Eu sempre procuro destacar que não é um recap, é uma aula, tá? Então aproveita, acessa aqui, tem os outros 4 dias, tá? Para você poder consumir e estudar nesse final de semana, tá bom? E o que mais que eu tenho que lembrar? Bom, a princípio é isso, né? Ah, e o último recado, logicamente, é a nossa super aula secreta, tá, pessoal? Ah, quem vem acompanhando eu há um tempo já sabe que eu tenho feito aí diversos conteúdos aí que eu chamo de aulas secretas, e aí eu parti para fazer uma super aula ao vivo, né? Uma super aula secreta ao vivo, né? Essa super aula secreta, e acredito que se você tem consumido esses conteúdos aí das aulas secretas, você já deve imaginar então o que, que pode ser esperado para essa super aula secreta, né? Então, realmente, ela vai trazer um nível de conhecimento bem elevado, baseado aí nesse funil do método L2, que é toda a hierarquia da minha metodologia. Uma metodologia que não é somente educacional, mas é uma metodologia que ela veio que da parte técnica, né? Então, não é que eu criei o educacional para poder fazer a técnica. Eu vim da técnica e falei assim: como eu posso transmitir aquilo que está dentro da minha cabeça? É isso. Eu criei o funil do método L2 assim. Porque a função do educador, e aí eu paro por aqui de falar, senão a gente vai esticar muito esse recap. A função, se bem que o recap tá bem rápido, né, pessoal? A função do educador, o que que é? Um educador que ensina com maestria, ele tem uma qualidade. Uma dessas qualidades é transmitir aquilo que ele tem por experiência própria, o que ele aplica, seja, por exemplo, aqui no mercado, como eu faço, mas transmitir isso para os demais de uma forma fragmentada.
Só que essa fragmentação, ou melhor, deixa eu me colocar melhor aqui a explicação. Fragmentada vai parecer que eu estou querendo passar pouca coisa aqui. Não, não é isso não. A ideia é um conhecimento macro é, fragmentado. Então eu passo conhecimento macro, né, tudo aquilo que eu sei, só que de uma forma fragmentada, para que você possa melhor e mais facilmente digerir aquela informação, ok? Logicamente, existem pessoas e dentre todas as pessoas existem níveis de aptidão, capacidade, desenvolvimento que diferem de pessoas para pessoas, né? E eu a todo momento estou pensando como eu posso transmitir o meu conhecimento, como posso transmitir a forma como eu opero, a minha metodologia, ao ponto de que as pessoas que estão do outro lado da tela, elas consigam assimilar tudo isso. E atendendo aos mais tipos de, como eu comentei, personalidades, né? Eu acho que também personalidades não seria o termo correto, mas acredito que vocês entenderam aí, né? Então eu preciso atingir aquela pessoa que ela tem uma absorção de informação um pouco mais, eu não vou falar lenta, mas é diferente, né, pessoal? De outras pessoas que têm uma aptidão muito mais acelerada, tá bom? Mas é isso, tá bom? Detalhe importante, tá bom? Para fechar aqui definitivamente. Você pode pensar assim, pô, mas eu demoro para absorver um pouco os conteúdos. Então o tempero que eu vou indicar para você é o esforço, tá? Porque o que que acontece? Geralmente a pessoa que é talentosa, ela toda a área, né? Geralmente ela não vai se esforçar tanto, né? E eu gosto sempre de pontuar. Eu não sou um cara que tem talento para o gráfico, mas eu sou um cara que nasci do esforço, né? Eu superei no esforço, porque poderia citar inúmeras características aí que me impedem ou me impediram de ter realmente um crescimento mais acentuado no entendimento dos gráficos, tá bom? E uma delas é a indisciplina, tá? Então eu sempre detestei rotina. E o mercado é muito rotina, é muito constância, né? É sobre fazer todas as coisas, é sobre fazer as coisas, as mesmas coisas todos os dias, tá? Mas vamos lá para o que mais importa, pessoal. Vamos começar aqui, será que pelo dólar, pelo índice? Eu vou começar pelo dólar futuro, beleza? Começar pelo dólar futuro aqui, ou pelo índice, né? Vamos começar pelo índice futuro aqui, tá? Tanto faz, na verdade, né, pessoal? Essa altura do campeonato. Vamos pelo dolinho aqui, ó. Então, dólar futuro, pessoal, no pré-mercado, eu vou começar aqui comentando o que eu falei no pré-mercado aí dessa sexta-feira. Para mim, essas regiões eram regiões de potencial captura de liquidez, né? Você vê que o preço ele está num topo macro, nessa região, como eu venho comentando na sala, eu olho mais para a ponta vendedora, né? Logicamente, a gente não vai vender fundo, mas a gente vai olhar para para ponta vendedora se ele estiver nas máximas, né? E aqui ele se encontrava, né? Eu mapeei algumas regiões aqui. Aqui ele se encontrava em retrações, tá? Veja no 7640, exatamente o 7640 aqui. Olha aqui, ó. Então, quando eu vejo essa região, quais mais bases técnicas o preço tinha aqui? Nessa retração aí de quinta-feira, tá? Se eu pegar mínima de quinta e máxima de quinta, é, você vai ver que ele estava ali. Aliás, estava não, né? Ele chegou depois, né? Aqui o 61,8. Deixa eu usar a minha ferramenta aqui. Você vai ver aqui, ó, dessa máxima com essa mínima, o preço estava onde? Aliás, onde tinha as melhores confluências que eu marquei? 61,8 e 7640, certo? 61,8 e 7640. Além disso, você vai ver que nessa região aqui, você consegue perceber que ele tinha o quê? Uma falha, né? E aqui já era um ponto de liquidez. Só para vocês terem ideia, eu tinha cantado essa região aqui na abertura na quinta, expectativa da ponta compradora, assim como essas setas aqui foram marcadas na própria quinta-feira antes do pregão abrir, tá? Lembra comigo, você pode estar achando que eu estou se confundindo aí, que eu estou fazendo o recap de sexta. Estou aproveitando só essa palhinha para falar sobre quinta-feira. Eu marquei essas regiões ontem. Aí você pergunta assim, pô, por que você não vendeu, Vitor? Pois é, até eu pensei, cara. Tá, mas eu acho que eu tava tão focado no índice, o índice a gente esmirilhou na sala, né? E eu perdi essa venda do candle pelos 5 minutos aqui. Eu poderia ter pego a falha do pivô. E aí, outro detalhe também, você vai perceber que após ele ativar esse pivô e voltar a quebrar a estrutura, ele não voltou a testar essa região aqui de captura de liquidez, tá? Ele veio próximo aqui, ó, ok? E aí acabou descendo, tá bom? Como inclusive quinta-feira eu não estava operando na parte da tarde, pessoal,
ele acabou aí, né, indo direto, né? Infelizmente eu fiquei de fora, tá? Aliás, deixa eu até lembrar aqui, aproveitando, né? Eu comentei na sala da gente deixar pendurado aqui a ordem, tá? Igual foi terça-feira, né? Pra ele vir pegar aqui, risco de 3 pontos e meio. Felizmente ele não veio, né? E aí, quando o mercado faz essa queda aqui, eu tenho as regiões de captura de liquidez. O que que eu posso falar para vocês aqui, ó? Sempre onde tem aqui topos anteriores, principalmente aqui quando ele sai dessa região aqui que falhou o pivô anterior, são pontos de liquidez, são pontos interessantes que a gente pode olhar para venda, tá? Ok? Assim como esse topo aqui, ó. Veja que esse topo aqui também ele testou aqui as mínimas anteriores. E além disso, pessoal, tinha uma POC exatamente aqui, tá? Exatamente aqui tinha uma POC de toda essa movimentação aqui da quinta-feira. Então, se você observar aqui, tínhamos várias confluências, vários argumentos técnicos aqui, argumentos técnicos esses que apontavam uma confluência para a queda, tá? Só que aí um detalhe. Há um detalhe, tá? Qual que é esse detalhe? Eu, Vitor, eu gosto de vender o mais barato possível. Só que essa questão do mais barato possível nem sempre acontece. Por quê? Porque às vezes, como eu comentei aqui, esse ponto, se ele parasse aqui na troca de polaridade, já era um ponto interessante, não precisava nem romper aqui. Já poderia ter estabelecido uma liquidez. Assim como ele parou aqui nesse ponto intermediário, ok? Dessa estrutura aqui, ó, que foi exatamente aí próximo ao 7640. Além disso, ele também poderia buscar a liquidez aqui, testar essa máxima ou buscar exatamente essa linha aqui, que era o ponto, né, de liquidez mais específico dessa região maior aqui dentro dessa movimentação de queda, né? Então veja que tinha vários pontos aqui. E aí, como eu sempre falo, eu entendi isso aqui antes do mercado abrir, foi o que eu comentei com meus alunos. Eu entendi sobre essa expectativa. Quando ele chega nessa região, e aí eu posso mapear toda essa região aqui como ponto potencial de reversão, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter um afunilamento, tá? O que que é esse afunilamento? É eu estreitar a minha leitura a respeito dos argumentos técnicos para poder buscar essa operação. Existem algumas formas de entrar e, logicamente, você conhece que eu cito, né? Seja por risco ou seja após uma micro quebra de estrutura, né? Como ele já estava num ponto bem interessante com a POC aqui, e eu fui balizando a entrada, a nossa entrada foi exatamente no 5704, 570450, tá? Com stop de risco aqui em cima, tá? Ok? Então a gente deixou a ordem pendurada, 570450, e a gente conseguiu pegar esse belíssimo trade aqui, ó, na queda, tá? O que que acontece, pessoal? Eu falei isso antes, inclusive, na sala. Falei, pessoal, pegamos a compra aqui. Ah, o que que nos ajudou a isso? Qual que é o ajuste fino, né? Lembra que eu falei sobre o estreitamento na análise aí do, do- da tomada de decisão para compra? A partir do momento que eu já identifiquei a região que ela é potencial para venda ou para compra, o que que eu vou olhar, né? No caso, venda aqui, eu tinha falado compra anteriormente, não, é venda, tá? O que que eu faço? O estreitamento, o que que é? Eu uso muito o livro visual, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ordem expressiva que a tempo ela está marcando ali, eu vou me balizar a venda dela com stop acima dela, tá? Resumidamente é isso que eu faço e é isso que eu apliquei dentro da sala ao vivo, né? O que que muita gente pode notar e pode achar que eu faço, talvez sem entender a metodologia? Acho que simplesmente eu olho só para o livro visual, vejo que tem uma ordem expressiva ali, vou ali, vendo ou compro ali. Não, tá? O livro visual é para um estreitamento, é para um afunilamento, ok? Para um ajuste fino na hora de você pagar uma entrada, tá bom? Então foi isso que nós fizemos, né? E aí você pode pensar, pô, e se estopasse? Então, se estopasse, eu já tinha antecipado isso na sala. Falei, a gente vai retomar a venda aqui no 7640, tá? Estopei 2 vezes por risco. Qual que é a primeira entrada que eu vou fazer na sequência? Vai ser somente após quebra de estrutura, tá? Então, resumidamente, são esses códigos, essas regras aí dentro do plano de trading que não somente eu falo na sala, mas como eu aplico também, tá bom? Então foi isso. Aí o preço veio aqui para queda, tá? Inclusive eu achei que ia descer até mais ainda, tá? Mas a gente pôde surfar essa movimentação aí que chegou a bater aí quase que 30 pontos, tá? Beleza? Respeitou nessa região. Esperava até que ele buscasse essa liquidez ou retestasse essas mínimas, e isso acabou não acontecendo, tá bom? Depois o preço volta aonde? Na outra região para a venda. Só para vocês terem ideia aqui, pessoal, eu falei na sala que a gente tinha uma venda no 570950, tá? No 570950, com stop de 5711,50. Olha aqui, ó.
Inclusive eu peguei aqui um recorte, é que tá no, aqui ele tá, eu deixei preparado para o índice, tá? Onde eu comento no índice, tá? Mas olha aqui, olha que interessante, ó. Olha o horário que era, pessoal. Isso aqui foi da primeira venda, tá? Olha a segunda venda como ela já estava mapeada, tá? E olha a POC exatamente, ó. 57010, tá vendo aqui, ó? 5710. 57010, não, 5710. Com 7640, e olha o tamanho da ordem daqui, ó. Então você já conseguiu entender um pouquinho, você que não está na sala ainda, mas eu acredito que dia 4/11 você vai querer estar dentro do projeto, consumindo todo o conteúdo? Então 5711, meus amigos, 5711 era o stop porque era acima e tinha diversas confluências. Olha aqui, ó. Olha o tanto de argumento técnico nessa região, ok? Então por isso que a outra venda, na verdade aqui já podia ser essa venda, ó. Porque até tinha dado uma opção, né? Quem não quiser deixar o stop, quiser deixar o stop maior aqui, pode, porque não fazer uma venda dosando a mão 5704. Tá? Que hora que era aqui? Ó? Era 10h42 da manhã, 10h42. E o ponto que ele respeitou lá em cima, que ele chegou a pagar aí até a VWAP. Eu acreditei que o mercado até entregar, tá? E aí eu vou explicar um detalhe para vocês, tá? Bem importante, tá bom? Ele chegou a pagar aí na VWAP 15 pontos, tá? Quem pegou 28, 29, 25 da primeira, mais 15 da segunda, 40 pontos. 40 pontos, entendeu? Tá? E olha aqui, ó. Tá? E aí tinha outra venda onde? Adição ou nova venda. Sempre que eu colocar adição, lembre-se, é mais uma venda, ó. 570950, tá? Beleza? E eu permaneci com essa venda, tá bom? Eu tenho deixado isso, principalmente no dólar aí, pessoal. Eu confio mais, tá? Não vou negar que o dólar eu confio até mais nessas regiões de preço. Ele tende a respeitar muito mais, né? Isso que fez com que a gente pegasse, por exemplo, aí semana passada 80 pontos. Ele chegou a ficar 50 pontos negativo, a gente pendurou a ordem, ele foi buscar. Então tem acontecido muito isso, né? E aí voltando aqui, ó. Olha que interessante, né? Se você pegar essa máxima aqui, eu vou para os 5 minutos, para a gente poder só ver o candle aqui em cima. Você vai ver que aqui, ó, ele foi aonde que foi essa máxima aqui, ó? 5, 7, 10. Deu meio ponto de risco essa outra venda, para pagar 16 na VWAP, tá? E aí, eu particularmente, até eu falei assim pro pessoal, né? Eu lembro que daí no grupo eu olhei no momento e falei, pessoal, para mim esse mercado tem potencial de buscar captura de liquidez. Só que aí tem um detalhe importante. Eu nunca tenho certeza de como o mercado vai reverter. E a partir do momento que eu paguei, eu me importo assim, meu, eu tô na região de liquidez? Tô. Ah, quantos pontos ele pode entregar? Não sei. Ah, mas ele pode falhar? Pode. Ah, ele pode voltar a buscar mais liquidez? Pode. Ele pode vir para uma outra estrutura para depois reverter? Pode. Que é o que geralmente pode acontecer, tá? Vamos imaginar que aqui é um ponto de resistência e um mercado que está vindo aqui nessa região. Ele pode fazer a batida seca aqui e voltar em V? Pode. Você tem certeza que vai fazer isso? Depende muito do tipo de captura de liquidez que é, ok? Depende muito, tá bom? Se já teve uma quebra de estrutura e ele está voltando a pegar liquidez, é bem provável que ele faça essa movimentação aqui. Só que você vai achar que é uma volta em V, mas não, ele já está encaixado em uma quebra, tá? Não vou me estender muito aqui, tá? Existe a outra possibilidade, que é o acionamento do pivô. Eu gosto muito de pivô em regiões de liquidez e potencial reversão, tá? Qual que é a expectativa é isso aqui? Poderia esperar isso que era uma das coisas que eu esperava, tá? Vendo o preço vir aqui embaixo. E existe a outra possibilidade, que é o quê? Aquela terceira puxada que ele faz. Só que essa terceira puxada que ele faz, consequentemente, ele vai entregar um padrão. Qual que é o padrão? É uma unha, tá? Tá meio feinha a cunha aí, mas é uma expectativa, né? Tanto que se você pegar essas marcações aqui, ó, dá para trazer essa expectativa, tá? É claro que ele acabou não entregando mais nada, né? Mas dá para trazer essa expectativa aqui, tá? Ok? Dá para trazer essa expectativa. Inclusive aqui, ó, já tendo feito aqui essa micro quebra, retestando a máxima, e eu só não quero que, anota aí, tá? Para segunda-feira aí. Eu só não quero que ele abra com gap de baixo, tá bom? Se ele abrir com gap de baixo, o que que eu vou ter que esperar aqui, ó? Um Fibo Gap para vender, tá? Só que daí, inclusive na sexta-feira, eu tava querendo que ele abrisse aqui, ó. Se ele abre com gap, eu ia pegar um trade por gap trap, tá? Armadilha nessa região no 7640. Já ia sair daqui comprado, tá? Aí ele acabou abrindo com gap de alta. O que que eu esperei? Eu falei assim, não, vou esperar retestar aqui, tá? Ou para subir, também não fez isso. Então, para segunda-feira, eu gostaria muito aí que ele fosse testar essa captura de liquidez aqui.
eu vou entrar na ponta vendedora, ok? Pelo 1 minuto, pelo 2 minutos no trade da abertura aqui, essa região tem grande potencial para trabalhar na ponta vendedora, né? Então anota aí. Caso ele abra com gap de baixa, aí acredito que talvez eu não compraria, mas ele já quebraria essa estrutura e aí eu deixaria ordens de venda penduradas aqui, ó, desde o fechamento de gap até essa máxima aqui, para esperar ele só voltar, acionar a ordem e ir aqui embaixo. Essa é a expectativa inicial que eu tenho muito mais para a ponta vendedora, né? Para compra, pessoal, ele teria que retestar essas regiões aqui, ó. Tem muita liquidez para a ponta compradora, tá? Mas logicamente pela manhã com os meus alunos aí, a partir das 8h25 eu trago detalhes aí e afunilo muito bem com vocês os pontos aí mais exatos para essa condição do dólar, tá, pessoal? Então foi isso, né? Um dia espetacular aí, foi muito bom o dólar, né? E operando o preço, né? Pode ver que no momento citei média móvel, né? Operação exclusiva no preço, tá? Fica ligado, pessoal. Eu vou explicar o índice na sequência aqui, mas fica ligado, pessoal, que nos próximos dias aí, nos próximos dias, pessoal, eu vou trazer um conteúdo para vocês falando a respeito aí do que o mercado ele mudou e não é ausência de liquidez, tá? Não é. Eu vejo muita gente falando aí, pô, o mercado diminuiu a liquidez, o índice tá uma bosta porque diminuiu a liquidez. Pessoal, se você pegar a liquidez, ela pode ter flutuações, como tem, tá? Mas o que que tem acontecido, pessoal? A dinâmica pela qual os preços estão trabalhando é uma dinâmica diferente. Se eu pegar ali, por exemplo, volume de negociações, volume financeiro e volume de negociações do mesmo dia do dia 25 aí para 2022, vocês vão ver que não mudou muito, não. 2023 também não, tá? Ah, pode ter reduzido um pouco ali, um dos anos até eu visualizei, pode ter reduzido um pouco ali, mas é coisa de 5, 10%, tá? Então, assim, você vê ali, se eu não me engano, acho que 15 milhões de contratos girados no índice, se eu não me engano, tá? Eu tenho ali, depois eu dou uma confirmada para vocês, mas no conteúdo vocês vão ver, tá? Eu tô compilando esses dados porque, assim, meu, não é falta de liquidez. Que se você vê alguém falando assim, pô, esse mercado tá faltando liquidez, cara, tá errado. Essa pessoa não sabe o que que é liquidez. Ou talvez ela tá pensando algo e falando algo para você, mas que as coisas não convergem, tá? Então, a liquidez, pessoal, é uma coisa e a liquidez está tendo no mercado. A intencionalidade seja para um lado ou para outro que não está tendo, ok? Essa intencionalidade ela não está tendo, tá? Então assim, poxa, o que está faltando para o mercado? Liquidez? Não, intencionalidade, para cima ou para baixo. Porque sexta-feira, por exemplo, pode ter sido que, no índice futuro principalmente, uma estrutura ali de reacumulação para continuar subindo, é uma das coisas que eu acredito, certo? Já tinha comentado isso já na quinta-feira, isso mesmo, perdão, no pré-mercado. E reforcei na sexta-feira, tá? Uma das possibilidades, tá bom? Outro detalhe também, vou soltar mais um vídeo nos próximos dias que eu vou falar um pouco sobre isso que eu comentei, né? O que que é esse detalhe que tem acontecido no mercado que tem impactado muito na dinâmica dos preços, tá? Eu não tô falando que análise técnica não funciona. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Quando você entende de fato a análise técnica clássica e as estruturas do preço, né, e toda a dinâmica, né, do macro do preço, você vai ganhar dinheiro nesse mercado. É impossível você não ter estudado análise técnica clássica e não olhar para as estruturas dos 60 minutos e identificar essas capturas de liquidez. Claro que a essência da análise técnica clássica não dispõe um pouco dessas questões das manipulações, tá? Ok? Mas ela traz o entendimento de você enxergar o gráfico do topo. Então tem muita gente querendo aplicar análise técnica clássica nos 5 minutinhos, entendeu? E tá tomando ferro do mercado. Eu, desde que eu comecei no mercado, uso análise técnica clássica, desde o começo. A diferença é que tem algumas coisas que foram mudadas. E é estranho ver que boa parte dos educadores no mercado não estão percebendo isso, cara. Já deveriam ter percebido. Por isso que estão tomando ferro no mercado aqui. Você tá entendendo? Meu, não é reinventar a roda,
é olhar para o gráfico um pouquinho mais dos 60 minutos, sair um pouco dos 5 e falar assim: "Ah, eu entendi. Ah, eu entendi. Ah, é assim". Exatamente. Vocês vão entender aí na super aula um pouco dessa dinâmica. E aqui você vai falar assim: "Pô, Vitão, você tá de brincadeira comigo, cara. Você vendeu o índice no topo, meu amigão. Você vendeu o índice no topo". Aqui, ó, já era expectativa, olha aqui, ó. Já era expectativa da quinta, perdão, da quarta-feira essa região, cara. Já era expectativa, cara. O ponto de liquidez, ele só muda se ele é rompido em dado momento, tá? Até que isso aconteça, meu, existe liquidez ali. Olha aqui o ponto que eu tinha marcado, tá vendo essa linha aqui, ó? Opa, agora mudou, ó. 292. Eu vou mostrar para você um recortezinho da sala aqui, tá? Pra você ver assim, pô, Vitão, você comenta, você traz expectativa, o racional. Aqui não vou falar do racional porque o racional já estava mapeado. Eu vou recapitular aqui no recap, tá? Mas não vou cortar o pré-mercado, mas as regiões foram todas mapeadas antes, tá? Eu sabia que o mercado ia perdão, né, pessoal? Sabia que o mercado ia fazer? Não. Eu sabia o que eu ia fazer, baseado nas estruturas. O mercado respeitou? Respeitou. Lucramos, tá? Então, rapidamente houve aqui, ó. Daí essa pessoa compartilhou, falou: "Não, porque eu tenho que ajeitar as crianças para isso". É, esse pedaço aqui não, né? Deixa eu ver se eu acelero um pouquinho. Entendeu? Ok? Para você ficar focado aqui, entendeu? E eu tô fazendo mais ainda, né? Tô fazendo mais. Eu vim aqui, anotei, entendeu? Entendeu? Tô especificando aqui, ó. O índice eu não anotei, mas aqui, ó. O índice eu tinha falado É já, no né? risco, tá? Só que sumiu as ordens do, tá? Logicamente, o pessoal acha que às vezes eu tenho certeza em toda entrada. Pessoal, eu tenho certeza no meu método. Você acha que lá no pedacinho daquela dúvida, aquela insegurança? Normal, cara, normal, entendeu? Vocês acham que, né, quem tá na sala sabe muito bem. Eu falo, pessoal, infelizmente eu tô com viés. Tem vezes que acontece isso, né? Eu falo, pessoal, tô meio envezado aqui, eu acho que. Mas assim, eu tenho que parar, cessar essa voz do viés na minha cabeça, parar e olhar para o método, olhar para a técnica, falar assim: o que que a técnica me fala? O que que o método me fala, tá? Eu preciso olhar para isso, certo? Então, ouça O livro aqui. visual lá em cima, tá? Mas, pô, uma vendinha aqui, só pra, né, dizer que clicou. Olha lá, ó. Presta atenção aí a venda. Aí, ó. E stop ainda, ó, stop aí. Que hora que é? Aí, por exemplo, mesma coisa. Aí, ó, 10h44 da manhã. Ah, Vitor, mas você tem que colocar as ordens na tela para Entendeu? todo mundo ver. Ah, Vitor, mas a gente vai estar vendendo. Aí, ó. Aí, ó. Que hora que era? 10h48. Que hora que acionou? Que hora que acionou? Aí, ó. 11h15. Meus amigos, eu já tinha falado antes, né? A venda, a venda, a venda. Só vou vender aqui, aqui, eu vou vender. E aí eu fui afunilando o ponto aí. Então, das 10h48 até as 11h15, temos 27 minutos. Se eu calculei certo, é isso. 27 minutos. 27 minutos pra você pendurar a ordem. Ah, mas eu tenho medo. Teve até uma situação de um aluno da sala, o João, que ele comentou assim: Vitor, eu pendurei no 340, cara. Eu pendurei no 340, cara. E não pegou, cara. Eu falei, João, 335 é 335, não é 340, né? Ah, meu Deus do céu, cara. E olha que foi a máxima aqui, ó. Inclusive a máxima do dia, né? Olha aí, ó. Tá vendo ali a máxima, ó, 340, né? E às vezes não consome mesmo, né? E aí 335, ó. Aqui tinha sido a máxima, né? E o que que acontece, pessoal? E aí foi surfar, né? Eu fiz, logicamente, aí 600 pontos no bolso aqui. E aí deixei uma partezinha do trade, porque eu imaginava que ele respeitaria até aqui, né? Mas ainda assim eu tinha uma expectativa disso aqui, ó. Como ele tinha batido uma vez, duas vezes, três vezes aqui, eu falei assim, cara, a quarta vez eu acho que ele vem direto, cara. Geralmente é isso, né? É a regra de três toques ali na região, tá? Claro que ele fez esse movimentação aqui ampliada antes e daí acabou rompendo, e daí foi onde que pagou 800 pontos, tá? Quero aproveitar aqui, daí eu paro de mostrar isso aqui, ó. Que antes, pessoal, eu já tinha, presta atenção aqui, ó.
Logo no começo do dia, eu não lembro se exatamente no pré-mercado, olha o que que eu coloquei aqui, ó, do índice, ó, para compras 131.500 a 131.575. Você viu onde que parou o mercado? Tá vendo onde que parou o mercado? Quando você opera preço, é isso que você vai conquistar aqui, entendeu? Ah, não mostrei, né? Tá. Aqui tudo bem, foi a última vela do dia. Eu vou pegar por essas duas mínimas aqui que marcaram. Olha aqui, ó. Olha a mínima. 131.510. O que que eu falei no pré-mercado hoje? Eu falei assim, aqui em cima eu vendo, essa região aqui é a primeira região de compra. Por quê? Porque ela é uma região de captura de liquidez, tá? E eu falei assim, eu vou comprar uma vez 50% dessa região, tá? Pode deixar pregoado a ordem aqui. Uma das expectativas. Logicamente que quando ele for acionar a venda lá, como eu comentei, para mim é assim, pô, Vitão, você tem interesse em compra ou venda? Tem momentos que sim. Vai depender da estrutura do preço, entendeu? Vou dar um exemplo aqui para você. Preço tem uma pernada um. Preço tem uma expectativa de pernada um. Aí tem a possibilidade de fazer uma pernada 2 aqui. E eu acreditando num movimento de manipulação e respeitando essa máxima, você acha que eu vou pegar a venda aqui? Não, eu quero que ele venha aqui embaixo para me pegar a compra, que é a pernada maior. Só um dos exemplos, tá? No mais, quando ele tá aqui assim, ó, pô, quer dar venda, eu pego a venda. Se ele vir na compra primeiro, eu vou na compra. Você tá entendendo? Claro que aqui eu tô explicando só a base da base, mas foi isso que nós fizemos na sala, pessoal, tá? Foi isso que nós fizemos na sala, entendeu? Eu fico feliz, feliz porque, cara, é, operar preço é muito bom. E aí você pode estar pensando, pô, Vitor, o que que é price action, não é? Vou ser bem sincero, o price action ele não traz esse tipo de leitura, tá? Essa aplicação refinada é a minha própria experiência na tela aí que eu fui refinando, tá? Tem bases de análise de price action que eu uso, tá? Ok? Mas o que mais pesou nisso aqui, por isso que eu destaquei a análise técnica clássica, é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Como que vocês acham que os caras criaram as teorias, pessoal? Tá? Como que você. Eu não vou falar tanto a análise técnica clássica do Charles Dow, porque ela foi em 1800 e alguma coisa, né? 1800, junto com a criação do Dow Jones para fazer a leitura lá, né? Dos gráficos, né? Mas ainda assim, cara, é sensacional, porque quando você olha pelo menos um gráfico de 60 minutos aqui no índice, no dólar, você tem uma visão macro, que a maior parte das pessoas não estão olhando. E pensa comigo, você acha. Tem momentos e tem momentos, tá? Presta atenção. Não tô falando que toda vez você vai ter que pendurar a ordem. Tem momentos que eu espero realmente um candle rejeitando a máxima, tá? Mas você acha mesmo? Aí é eu esperando, né? Mas você acha mesmo que a UBS vai chegar aqui, por exemplo, eu quero vender. Aí ela vai falar assim: não, 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 ô pessoal, estão lá, um monte de gente lá operando lá, as mesas. Não, não, vou esperar um martelo aí, pessoal, entendeu? Pra vender. E daí pra comprar, não, não, vamos, espera, espera. Espera aí. Espera que as médias estão emboladas. Vamos esperar. Não vai, pessoal. Vocês estão entendendo? Não vai. Entendeu? Não vai. Eu vou lançar uma série de 3 vídeos aí que serão um aquecimento antes da super aula secreta, dia 4. E eu quero que vocês assistam para você ir pré-aquecendo aquilo que a gente vai falar e muito no dia 4, né? Do 11, tá bom? Então tá aí, pessoal. Beleza? Ah, e da compra, né? Esqueci de falar, né? Pensa o BS aqui. Não, 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 pessoal. BS, Goldman, JP Morgan, quem mais aí? Bradesco. Não, não, pessoal. As médias estão emboladas aí. Espera alinhar, né? Depois que alinhar aqui, ó, ele rompe. Ele rompe aqui em cima, ó. Espera romper, né? Porque 80% dos rompimentos falham. Então espera romper aqui. Quando ele voltar a testar, a gente vai comprar. Ou, por exemplo, espera romper aqui embaixo. Retesta aqui, daí a gente vende. Aí a UBS. O Vitão, a Goldman, quem mais aí vendido? Estão vendido antes. Aconteceu, inclusive, daí eu encerro aqui esse recap aula. Aconteceu uma situação inusitada que a gente fez uma operação, não lembro se quarta-feira, pessoal.
quinta-feira, eu não lembro. Acho que foi quinta. Quando a gente fez a primeira compra, os players que mais mandam no mercado não estavam a favor da nossa expectativa, né? Não estavam a favor da nossa expectativa. Foi até engraçado, né? E aí eu fiz uma análise da movimentação desses players, pessoal. Eu falei, então, eu acho que era a Goldman, que ela estava muito vendida. A Goldman Morgan, muito, muito vendida. Tava acho que com 95 mil contratos. Eu falei, fica tranquilo, ela vai começar a comprar agora e de 95 ela vai para cerca de 60 mil. E não é que foi. Ela chegou aí a 55 mil, ela saiu do 95 a 55. Você que, logicamente, já deve ter pensado nisso, né? Antecipado isso que eu vou falar agora, mas se não, tá tudo bem. Se você, ou um player, está 95 mil contratos vendido, e a gente comprando, né? E ele sai de 95, aliás, começa a sair para ir a 55, quantos contratos ele desovou? 40 mil, certo? Essa desova para quem estava vendido é o quê? Compra. Se o mercado está numa região como o Quinta estava, respeitando, e aí a gente já comprado, e aí você tem o maior player aí, o player com maior movimentação no dia, fazendo esse cenário aí de desova, não por isso, né, que eu me mantive dentro do trade. Mas o que que há de se pensar? Primeiro que nem precisava disso, tá, né, pessoal? Foi uma curiosidade, né, uma brincadeira até na sala. Eu falei, não, ele vai fazer aqui, ó, tá com 95 mil, vai desovar, e a XP que tá toda comprada, ela vai começar a vender. Então, por isso que eu falo pra você, você tem que ter um método, cara. Não dá pra você simplesmente operar o que você acha que vai acontecer. Ah, Vitor, mas eu vejo o cenário dos players maiores. Meu amigo, você tá vendo que tá executado. Você tá vendo que tá executado. Tem que tomar muito cuidado isso, tá? Ah, mas a Gol tá com 120 mil. Cara, o que que é mais fácil? De 120 mil ela é para 200? Ou ela reduzir 40 para poder comprar ou vender mais e remontar a sua operação? O que que você acha que os players vão fazendo aqui? Eles vão se acumulando, vão montando a operação. Enfim, mas poderia esticar aí mais uma hora falando, tá? Bom, mas é isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Assista as demais aulas aqui. Não esquece do dia das aulas, recaps aqui abaixo, tá? E não esquece do dia 4 do 11 aí, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.